estimados irmãos e ouvintes do grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, dia 25 de julho, 17º domingo do tempo comum, nos traz o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 1 a 14. É o início do terceiro sinal de Jesus, que se dá em Caná da Galileia. Jesus vem de Jerusalém, se encontra de um lado do mar e o atravessa. Isso nos lembra desde o início a travessia do mar com Moisés. E do outro lado encontra uma multidão faminta. Os discípulos atônitos perguntam então: Filipe, o que faremos com essa multidão? Nem 200 denários, 200 dias de trabalho, serviriam para alimentá-la. André disse: bom, mas aí há um menino com 5 pães e 2 peixes. O que podemos fazer? Jesus já sabia, né, quando ele pergunta o que faremos, né, com essa multidão, testava Filipe. E aqui, então, ele multiplica os pães e os peixes, sem auxílio dos discípulos, mas pede ajuda dos discípulos para distribuir a multidão na grama. E sobram, depois de alimentados, 12 cestos de pães, ou seja, um sinal dos tempos messiânicos. Ao contrário do deserto, no Êxodo, quando eles recebiam o maná a cada dia suficiente ao valor de 1 gomer, e apenas aquilo, era uma vez por dia, e cada dia apenas aquela quantidade. Aqui são pães em quantidade abundante. Sobram 12 cestos, que são sinais que lembram as 12 tribos de Israel, os 12 discípulos. Jesus vem da montanha e sobe a montanha depois que querem, reconhecendo nele um grande profeta, aclamá-lo como rei. Seria idolatria, seria cair nas tentações que ele supera já no início do ministério, quando o diabo o pede para que transforme pedras em pães se ele é filho de Deus. E ele diz: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Prosseguindo, o que nós temos de mais significativo, então, nesse texto? O monte onde está Jesus e para ele volta significa o monte da aliança, como lá subira Moisés, no monte Sinai, e de lá viera com as 2 tábuas da lei. Jesus volta com o pão. Aqui também é um sinal da Páscoa, um sinal da aliança, porque Jesus antecipa a Eucaristia. É o capítulo que não só tem referência com os evangelhos sinóticos, e principalmente Marcos, mas que nos diz que é preciso repartir. Já a primeira narrativa da Eucaristia, em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 11, dizia que não se devia abusar do pobre nem do senhor, era preciso a partilha. E aqui essa partilha acontece, não é uma economia neoliberal, não é uma economia monetária, como havia em Jerusalém, mas é algo alternativo, é algo sinal dos novos tempos. A montanha é sinal da transcendência, na qual a multidão participa. Jesus volta à montanha, ou seja, ele é do Pai. Ele não aceita ser aclamado rei, ele viera para servir, e não dessa forma, então, cair de novo naquela idolatria em que caíra o povo, erigindo o bezerro de ouro no deserto, enquanto Moisés estava na montanha. Jesus veio para entregar a si mesmo. No final do capítulo, ele diz que esse pão é a vida, é a carne que ele entrega. Quando todos o abandonam, e apenas Pedro vai dizer: aonde nós iremos, só tu tens palavras de vida eterna. Pedro aqui aparece apenas nomeado. Ele vai depois, então, fazer essa primeira confissão, e depois no lava-pés também ele se manifesta em nome dos discípulos, querendo que Jesus lave o corpo inteiro. Somos chamados, então, a significar e a refletir
profundamente é a Eucaristia. É o capítulo, como eu dizia, que tem referência mais forte à Eucaristia nos sinais de João. Significa aqui, então, a partilha. Significa que quando se reparte, aquilo se multiplica. Significa que não existe Eucaristia sem partilha. O povo na grama é sinal também dos tempos de abundância. O povo ali sentado significa um povo livre e não atado à economia. O povo que recebe é aquele que depois, em parte, vai abandonar Jesus porque não entende o sentido da Eucaristia. Nós somos chamados e convocados a entender, compreender e viver, testemunhar esse sentido da Eucaristia. Que não haja abuso da Eucaristia, abuso do pobre, como dizia Paulo na primeira carta aos Coríntios. Que hoje, em tempos de pandemia e de fome que se multiplica, na minha cidade, que não é uma cidade média, temos 17 mil famílias passando fome. E a cada dia batem mais pessoas pedindo comida. Somos chamados, então, a assumir esse sentido de partilha para que a ninguém falte pão e que a Eucaristia seja essa referência de entrega de vida como Jesus entregou. Que não haja concentração nesses tempos obscuros, que sejamos proféticos. Como vez que outras têm se manifestado a própria Conferência Episcopal, pedindo clareza, pedindo responsabilidade, pedindo que se desvende aonde se encontra a interrupção do fluxo da vida, do fluxo do alimento, do fluxo da sobreexistência. Possamos, então, assim, com o sinal de obediência ao sentido da Eucaristia, não obedecer aos bezerros de ouro que se encontram ao nosso redor e que levam Pedro a negar Jesus 3 vezes na expectativa de um Messias poderoso e não desse Messias servo que distribui o pão e dá a sua própria vida. Tenham todos uma boa meditação, um bom fim de semana, no nome e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que parte e reparte o pão.